Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Neste vídeo eu vou mostrar por que é tão importante a gente ter cuidado com o botãozinho mágico de remover duplicatas lá no Power Query. Normalmente as pessoas já vêm com o hábito de usar essa remoção de duplicatas lá do Excel, mas isso aí é delicado, a gente precisa ter cuidado porque às vezes quando você percebe aí que tem algum dado duplicado na sua coluna e você já vai lá diretamente remover essas duplicatas, isso pode te gerar uma série de problemas no seu modelo de dados. Então é uma coisa simples que a gente precisa prestar atenção. Então se você quer entender, fica aqui comigo. Muito bem, eu estou aqui com duas tabelinhas simples, uma tabela fato de vendas e uma tabela dimensão de produto. Então, a tabela fato é aquela tabela onde eu tenho registro de várias vendas, inclusive várias informações podem ser repetidas. E na tabela de produto, que é a minha tabela dimensão, eu não posso ter o mesmo identificador de produto repetido mais de uma vez. Então, vamos entender isso aqui. Tanto aqui na minha tabela de produto, eu tenho essa coluna aqui, ó, ID produto, que é uma coluna de identificação. Cada produto tem um identificador único e ele não pode se repetir nessa tabela, que é uma tabela de dimensão, mas ele pode se repetir aqui na tabela fato, na tabela de vendas. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero relacionar, eu quero criar um modelo de dados, logicamente um modelo simplificado, onde eu quero relacionar essas duas colunas por meio de um campo, ou seja, de uma coluna que eles têm em comum, que é justamente essa coluna aqui, ó, ID do produto, que está na tabela de dimensão e também está aqui na tabela fato, ó, ID do produto. Eu quero relacionar essas duas colunas e eu vou tentar fazer isso aqui no Power BI e a gente vai encontrar um errinho que vai normalmente nos levar a querer olhar as duplicadas. E aí começam os problemas, tá bom? Então vamos fazer isso aqui, mas antes de a gente continuar, meu amigo e minha amiga, não se esquece de clicar aqui embaixo, já dá, colocar o dedão aí no like, de se inscrever no nosso canal. A gente está bem animado aí que acabamos de chegar em 2.000 inscritos, então o canal está começando a crescer e a gente tem muito conteúdo legal para poder gravar. Então se você quiser ficar ligado em todo esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho, que aí você vai ser avisado dos novos vídeos que forem postados, tá legal? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou carregar isso aqui no Power BI, clicando aqui em fechar e aplicar. Pronto, então já tá, minhas informações já estão carregadas, deixa eu sair aqui da frente. Minhas informações já estão carregadas no Power BI, olha, todas as minhas colunas estão aqui, tanto na minha de produto quanto na minha de vendas. Só que não é aqui que eu quero mexer, eu quero criar o relacionamento entre elas. Então eu vou aqui na exibição de modelo e o campo que essas tabelas têm em comum é esse aqui, ó, ID do produto. ID do produto que está nas duas tabelas, está aqui e está também aqui, ID do produto. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero relacionar essas duas colunas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui tentar criar, opa, subiu, peraí, deixa eu subir aqui, ID do produto. Vou tentar relacionar essas duas colunas aqui. E veja só, ele me deu um problema. Que problema foi esse? Olha só, vamos analisar aqui. Ele falou que a nossa cardinalidade é de muitos para muitos. Eu estou criando um relacionamento de muitos para muitos. Quando é que isso ocorre? Lembra, na tabela fato, a gente pode ter o ID do produto repetido mais de uma vez. Significa que a gente vendeu mais de uma vez aquele mesmo produto, ou seja, produtos iguais que a gente vendeu várias vezes, então o ID, né, o identificador daquele produto, vai aparecer várias vezes em cada registro de venda. Só que lá no cadastro de produtos, que é justamente a nossa tabela de dimensão, esse produto, esse ID só pode aparecer uma vez. Então a gente teria um relacionamento de um para muitos. Uma vez ele aparece lá na tabela de dimensão e muitas vezes na tabela fato. Nesse caso aqui, eu tenho um relacionamento de muitos para muitos. Significa que o ID do produto, em tese, ele está aparecendo mais de uma vez, tanto na tabela fato, quanto mais de uma vez na tabela de dimensão. Então, de cara, você pode pensar assim, poxa, então quer dizer que algum ID está sendo repetido na minha tabela de dimensão. E aí, qual é a primeira solução que vem na cabeça? É você voltar lá no Power Query, você vem aqui em transformar dados, volta lá no Power Query, vai na tabela de produto, que é onde você acredita que tem uma duplicata. Qual é a coluna que a gente está relacionando? Essa aqui, ó, ID produto. Então, o que é que você faz? Seleciona a ID produto. Se você tiver uma outra tabela, uma outra coluna aqui selecionada, você vai na ID produto, clica nela aqui, seleciona ela, e aí vem nesse botãozinho mágico aqui, ó, reduzir linhas, clica para baixo, e aí tem o botãozinho de remover linhas. Mas quais linhas que eu quero remover? Clica para baixo de novo. Aí tem essa opção mágica aqui, ó, remover duplicatas. E aí de cara você vai lá e vê, ó, que botãozinho legal, né? Num botão só eu consigo aqui remover minhas duplicatas. Então eu vou lá. Ora, se eu tinha muito para muito, então o muito desse lado aqui, né, do ID produto, eu vou remover, vou deixar somente uma ocorrência de cada ID, certo? Então eu vou aqui, ó, clicar em remover duplicatas. Em tese, olha, um novo passo foi criado aqui, ó, duplicatas removidas, tá vendo? Então em tese meu problema está solucionado. O que é que eu vou fazer? Fechar e aplicar e vou reiniciar aquele processo de criação
do relacionamento. Então, vou pegar aqui, ó, ID produto, vou arrastar para ID produto. Opa, vai resolver? Não resolveu, não. Então, problema repetiu aqui. E olha só, o problema aparece de novo aqui, ó, muito para muitos. Aí você vai pensar assim, como assim, muitos para muitos? Eu já acabei de remover todas as duplicatas lá, né? Ah, você pode pensar, John, mas será que não tem duplicata em outras colunas? Até pode ter, mas o problema aqui são as duplicatas naquela coluna que a gente está relacionando. Que se continua aqui dizendo muito para muitos, você vai pensar o quê? Então ainda tem duplicatas lá. Não entendi. Então vamos... E aí começa o problema. Então vamos solucionar isso aqui. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Vamos voltar lá no Power Query. Transformar dados. E vamos fazer uma análise, coisa que a gente não fez, né? A gente foi de cara lá, removeu as duplicatas, então vamos analisar isso aqui. Deixa eu selecionar a de produto, que é a tabela com a qual eu estava trabalhando, e eu vou remover o passo que eu criei, ó, nessa etapa aqui de remover duplicatas, então vou voltar para o estado anterior. Então, antes de fazer essa remoção, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que entender os meus dados. Então, pensa, analisa seus dados. Se você já não conhecer bem seus dados, dá uma analisada. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Nesse caso, para analisar as duplicatas, eventualmente, né, de cara eu achei que tinha duplicatas aqui. Mas será que tinha mesmo? Então, com essa coluna aqui selecionada, né, ID produto, em vez de eu trabalhar removendo, deixa eu aproximar aqui, ó, em vez de eu trabalhar removendo as duplicatas, para fazer uma análise, eu vou fazer exatamente o contrário. Em vez de remover as duplicatas, em vez de remover linhas, eu vou aqui, ó, manter linhas. Eu quero manter minhas duplicatas. Por quê? Porque, na verdade, eu estou analisando. Se realmente tem duplicatas aqui, eu quero ver que duplicatas são essas, para que eu possa analisar. Então, em vez de remover, eu vou, ó, manter as duplicatas. Então, eu vou clicar em manter as duplicatas para fazer uma análise dessas duplicatas. E olha só a minha surpresa aqui. Meu problema, na verdade, é que não são as duplicatas em si. Na verdade, meu problema são essas células aqui, ó, essas linhas que têm valores nulos. Esses valores nulos estão gerando o meu problema lá na hora de criar meu relacionamento. Aí você vai dizer, sim, John, mas aí eu tenho duplicata de nulo. Ora, mas eu não já tinha removido a duplicata antes? Então, quando eu removi aquela duplicata, eu removi a duplicata, mas eu fiquei com um valor único nulo. Deixa eu remover de novo essa duplicata por cima aqui, ó. Agora sim, eu venho aqui, reduzir linhas, remover duplicatas. Olha só. Quando eu removo a duplicata dos nulos, eu ainda fico com um nulo. E esse um nulo é justamente o que está gerando o meu problema de relacionamento, certo? Então, no final das contas, ó, somente com essa análise rápida, eu consegui perceber que meu problema não era, na verdade, as duplicatas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a etapa anterior. Tudo que eu tinha que fazer aqui não era remover duplicata nenhuma, era somente eu tirar os valores nulos da minha tabela. Se eu fizer isso aqui, vamos ver se o nosso relacionamento vai conseguir ser criado? Vamos ver, mas antes deixa eu fazer só mais um comentário. Muito cuidado também quando você for remover valores nulos. Por quê? Porque às vezes, ó, você tem... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aqui só filtrar os nulos. Às vezes você tem valores nulos numa determinada coluna, mas em outras colunas, às vezes quando você tem colunas lá atrás, nas últimas colunas ou lá no meio, você tem valores. Então, o fato de você ter informação nula em uma linha, em uma coluna, não quer dizer que você pode remover necessariamente a sua linha. Nesse caso aqui, eu posso remover porque eu percebi, ó, que por algum motivo essas linhas vieram junto com meus dados e que elas são nulas em todas as linhas, em todas as colunas. Mas cuidado, porque às vezes você vê que tem um nulo aí numa coluna, mas lá em outra coluna tem informação importante. Se você simplesmente remover esses nulos sem analisar, você remove junto aqueles dados que podem ser úteis. Então, cuidado com isso aqui. Nesse caso, eu analisei e sei que eu posso remover. Então, deixa eu desfazer aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou remover as linhas com valor nulo. Ok. Vamos voltar para o Power BI, carregar para o Power BI. E agora eu vou tentar criar o meu relacionamento ID produto para ID produto. E, voilà, meu relacionamento foi criado direitinho, tá bom? Então, como eu queria, ó, o relacionamento ficou um para muitos, como deve ser, como é o ideal. Na minha tabela dimensão, eu tenho um, e na minha tabela vendas, minha tabela fato, eu tenho muitos. Então, cuidado, nem tudo que é fácil, que é prático, a gente pode usar sem pensar. Então, espero que tenha gostado da dica. Não se esquece, de novo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.